A Caminho do Sol. Mas a gente está falando do Boa Noite Esticado, que a gente ia falar um pouco sobre livre-arbítrio, para tentar fazer você entender, do plano da metafísica, o sentido de uma guerra. Esses tempos nós fizemos uma palestra, 1h30 mais ou menos, no Sindicato Eletricitário de São Paulo, sede da CGT também, né? E tinha mais ou menos, acho que umas 500 pessoas, não, tá um pouquinho menos, e que assistiram, e a maioria é ouvintes nossos, que ficam ouvindo a gente, inclusive na segunda-feira, para ver o que a gente vai falar a respeito, e gostam desse assunto de metafísica. A pessoa passa de uma certa idade, ela aceita melhor ouvir certas coisas, mesmo que ela não entenda muito bem, ela ouve pelo menos, né? E com o tempo ela vai raciocinando, tem uma certa lógica, parece que tem lógica, tem lógica. E mesmo porque tudo que a gente fala aqui é uma sequência de mentiras, tudo que a gente tira da mente é mentira. É preciso ter coragem de dizer isso, porque tudo que um religioso diz, ele acha que é verdade. Tudo que um filósofo diz, ele acha que é verdade, geralmente, tem exceções, né? Tudo que um cientista diz, ele acha que é verdade. Apesar que o cientista hoje em dia, ele já está consciente de que toda a experiência científica, isso é absoluto, já é relativa. Então, portanto, existe um absolutismo que se chama relatividade em todas as coisas que existem no universo. Mas aceitar essa ideia de absolutismo, do relativismo nas coisas, é um negócio meio difícil para a cabeça do filósofo, de um religioso, de um cientista, de uma forma geral. Mas não é para a cabeça do metafísico, porque o metafísico, talvez passando por experiências que o pessoal chama de transcendentais, ora bola, se você vê um disco voador, você está acreditando. Não importa se o pessoal está acreditando ou não está. Eu já tive visão, por exemplo, de olhar para o sol, como já contei isso aqui algumas vezes, e ver um enorme, de um Diancho, um Mahashohan hindu, né? Que seria, por exemplo, o arcanjo Micael em cima, o Cristo cósmico, né? Contei isso no ar, já falei isso aqui dezenas de vezes já, né? E dezenas de pessoas ligaram para cá dizendo que já viram também, né? E tem uma oração do São Francisco que nos foi mostrada em aula, inclusive, um poema de São Francisco, uma coisa fabulosa, que nos foi mostrado em aula pelo professor Dr. Fábio Conde Comparato, que tem uma cabeça extraordinária, né, dando aula sobre Francisco de Assis, o pensamento dele, o pensamento cristão dele, e São Francisco, e o outro que ele falou também foi o São Tomás de Aquino, né? E ele nos mostrou um aspecto de São Francisco extraordinário. Esse poema de São Francisco, para a gente que gosta desse tipo de assunto de metafísica, para a cara que São Francisco viu o que a gente viu, né? Então, por isso, a grande louvação dele, chamar todo mundo de irmão. Quem sabe ali ele estivesse até avatarizado por um dos planetários, ou espíritos planetários, que na verdade são corpos mesmo, né? De outra dimensão de matéria, e eles materializam dentro do coração deles bolas, né? Onde a gente chama de planetas, mas na verdade são bolas de luz dentro deles. Às vezes algumas parecem apagadas, que são astros iluminados e não luminosos, e outros astros luminosos, que aí vem a astronomia com um astro de primeira grandeza, de segunda, uma estrela de segunda grandeza, aquela coisa toda que a astronomia estuda, que os astrofísicos estudam, mas que na verdade eles não sabem o que estão estudando, mas estudam. Essa coisa abala a cultura até então tida e a vida como verdadeira no planeta, quer de religiões, de filosofias e de ciências, quando a gente diz uma coisa dessa. A pessoa que está ouvindo isso não precisa aceitar a ideia, é só convidada a raciocinar em cima e perceber como um desvelar de coisa parecida, na verdade, mexe com tudo que está aí implantado, mexe com todo o ensino, toda a filosofia, com todas as religiões e com todas as ciências. De repente, se for verdade o que eu estou dizendo aqui, eu não estou dizendo que é, estou dizendo que eu vi. Eu posso ter visto um monte de besteira, né? Quem sabe alguém botou isso lá no caminho para eu ver e me tornar fanático. O diabo fez isso para mim, vai saber o que é. Não interessa, vá. Eu estou só convidando você a raciocinar. Se de repente isso é verdade, quer dizer,
todos os astros do céu são anjos, como já disse o Papa João Paulo II uma vez. Talvez o Papa seja outro doido, né? E o demônio botou isso na cabeça do Papa para ele poder dizer isso numa entrevista coletiva à imprensa do mundo inteiro, né? Karol Wojtyla, então, seria um louco, né? Assediado pelo demônio, quando ele disse que os anjos existem, e o cardeal do lado dele, na cara dele, disse assim: existem e são mais que as estrelas do céu, e elas próprias, claro, né? E ele está certo dentro do relativismo das coisas. Bom, então quem está errado? Se eu for pro inferno por dizer isso, eu vou junto com o Papa, que bom, não? Pelo menos vamos ter umas conversas boas lá, porque eu gosto muito desse Papa que tá aí. Como gosto de todo mundo, aliás. Bom, então, dito isso, qual o sentido do livre-arbítrio? Primeiro, a gente, para tentar entender o livre-arbítrio, você precisa tentar compreender a escada de Jacó da Bíblia. Ela não é fácil de entender, não é que a pessoa que esteja entendendo seja mais inteligente, ou pior, ou burro, ou coisa parecida, não. Às vezes uma pessoa, para entender a coisa, ela tem que ter chavinhas metafísicas para abrir aquilo, senão não entende. Você pode estar vendo a realidade o tempo inteiro. Eu tenho um amigo que escreveu algo uma vez, ele estava dizendo no artigo que ele escreveu, esotérico, né? Ele disse, ele já é falecido, extraordinário metafísico que nós tivemos entre nós, mas ninguém conheceu direito, o Hernando Portela, né? Vamos saudar a memória dele aqui. O engenheiro Hernando Portela, uma das maiores inteligências do mundo, mas desconhecido, ele uma vez escreveu um artigo dizendo que havia, dizia ele, sei lá se você quer acreditar nisso ou não, tanto faz, estou dizendo o que ele disse, 100 e tantas maneiras de ler a Bíblia e uma só verdadeira. Ele está se referindo a uma Bíblia que já foi modificada ao alvedrio, né, da Igreja Católica, não no mau sentido. Eu não estou criticando religião, preste bem atenção para não falar besteira depois. Carvalho falou isso, não estou falando nada. Eu não critico religião nenhuma, porque todas estão certas. E não critico ouvinte nenhum. Se você quiser me criticar, você pode criticar, né? Você tem todo direito de falar, mexer com minha mãe, falar o que você bem entender, não vou me sentir ofendido, não, né? Só que se você falar da minha mãe e falar isso no ar aqui, eu vou dizer que você falou no ar também, porque eu tenho coragem de falar isso, só isso, né? A gente precisa assumir as posições, né? E azar, no que desce, assumiu e está acabado, pronto, né? Mesmo que sejam todos errados, nós estamos aqui para errar, para aprender, né? Ou então não há livre-arbítrio, aí vamos jogar tudo no lixo e seguir uma ditadura mental de alguém que se acha o dono da verdade, né? Eu permitir que você se manifeste é um dever meu como um indivíduo que acredita no livre-arbítrio. Ou então não tem liberdade. Quando você não permite que eu diga o que eu quero, você está me tolhendo. Então, na sua cabeça não há livre-arbítrio, não há liberdade, né? Se você não permite que eu faça o que eu permito você fazer, você é um ditador de ideias. Eu não estou aqui como ditador de ideias, não. Estou expondo coisas pelas quais eu passei, tentando trocar com você conhecimentos. Se os meus são metafísicos, o problema é meu, ou a solução é minha. Se os seus não são, o problema ou a solução são seus. Faça o que você quiser com os seus, eu ponho os meus onde eu bem entender. Como o bem entender meu, esse microfone aqui, eu, por enquanto, estou colocando isso aqui, né? Com a intenção de provocar você para o raciocínio, e só isso, né? É um provocar amorosamente e não raivosamente, ditatorialmente e outros mentes que você possa pensar. E digo de cara, repetindo outra vez, é tudo mentira o que diz aqui, porque o mundo não está, a vida não está assentada sobre a verdade definitiva. Tudo que se manifesta para a vida em quaisquer planos de matéria, em quaisquer dimensões de matéria, inclusive nos 144 mil universos paralelos da tradição teosófica, tudo é mental. Se é mental, não tem sentido ser definitivo, transitório, porque tudo que sai da mente é relativo. Se é relativo, não é absoluto. Se não é absoluto, não pode ser verdadeiro no sentido absoluto. Ora, tá aí, ó, é a dicotomia de novo. É uma lógica irreversível que não tem jeito de você combater. Então tudo que eu estou dizendo aqui, de pura antecipação, é mentira. Até que eu arrumo uma mentira melhor,
fica valendo essa que eu estou dizendo aqui, porque eu não vou aceitar a sua se eu já passei pela sua, né? Então eu vou aceitar aquela pela qual eu estou passando agora, né? Então, continuando ainda, o que é a liberdade? O que é livre-arbítrio? Hoje as faculdades de filosofia, né, de sociologia, de psicologia também em parte, as faculdades de direito, discutindo na filosofia, na própria teoria geral do direito, né, e outras matérias, está todo mundo discutindo o que é liberdade, o que é livre-arbítrio, porque nós estamos aí com a era de Aquário nas nossas forças, e nós temos que mudar tudo que está aí, que está tudo sobre bases falsas. Você vai, por exemplo, na filosofia, ela vem dos socráticos em diante. Não há uma coragem para se arremeter para trás e estudar, por exemplo, os pré-socráticos, né? Por quê? Porque nós temos sistemas de referência que nos chegaram, onde há maior segurança quando você estuda aquilo que principalmente os monges copistas trouxeram até nós, né? Nós temos um Aristóteles e um Platão trazidos até nós por Santo Agostinho e por Santo Tomás. Quer dizer, você não pode dizer que eles são culpados disso ou daquilo. Nós temos é que agradecer a Deus deles ter trazido alguma coisa pela nós, né? Bandeirantes a caminho do sol. Eu gostaria de deixar você intrigado com o que eu vou dizer aqui agora. Nós estamos falando sobre liberdade, livre-arbítrio e ligar isso à guerra, costurar com a guerra que está acontecendo aí entre Iraque e Estados Unidos e Iraque, né? Estados Unidos é que invadiu tudo lá. Vamos continuar então, mais um pouco conversando com você. A gente estava falando aí sobre um corpo sideral de um arcanjo enorme, de um Mahashohan. Isso aí não é da Igreja Católica. Estou falando em Igreja Católica porque o Brasil ainda é um país muito católico. Existe uma confusão de religiões violenta por aqui, né? Mas você vai no budismo, é a mesma coisa, lamaísmo, zoroastrismo, mazeísmo é zoroastro mesmo, brahmanismo e todas as religiões, a gente fala a mesma coisa. Todas elas são monoteístas. É que aquelas que são tidas como politeístas, ao invés de usar o nome de Santo Fulano, Santo Beltrano, ou o fulano da hierarquia ascendida tal, o Beltrano, o grande guru tal, chama de deuses, né? Como homenagem. Como, por exemplo, o meu pai chama Carvalho, então eu sou Carvalho filho, né? E a minha família inteira é Carvalho por causa do meu pai. E vamos supor que meu pai fosse Deus e Carvalho seja o nome de Deus, né? Então quando fala Carvalho, a família do Carvalho inteirinha é Deus. Não é isso. Não é isso, né? Então o livre-arbítrio, pelo menos na nossa concepção, tentando misturar um pouco de metafísica com isso aí, livre-arbítrio não é uma coisa que se ganha de presente, se conquista com o estado de consciência mais elevado da pessoa, né? Então não pode passar pela minha cabeça, pelo menos, eu não sei pela sua, como passa aqui, eu uso sempre o singular, eu, né? Para que fique claro que eu que estou dizendo, tem nada a ver com a Bandeirantes, né? Eu acredito que, né, o livre-arbítrio de um ser superior é muito maior que o livre-arbítrio de um ser inferior, né? Se você entender que há uma chamada escada de Jacó, onde o primeiro degrau é o degrau do iniciado perfeito, que é aquele ser que tem uma cabeça que vale uns 7 Einsteins, né? Porque ele é tão flexível nos seus conhecimentos que ele não está atrelado definitivamente a coisa alguma, a não ser a si próprio. Ele já desenvolveu nele próprio um amor por tudo que está aí. Ele está compreendendo o mundo melhor. Ele não tem uma doutrina que ele acha que aquilo é absoluto, que aquilo vai corrigir o mundo, que aquilo é maravilhoso, que só aquilo presta. Não. Ele ama tudo que está aí, ele compreende por que as coisas são como são. Ele sabe que está tudo pesado, medido e contado. Esse é o iniciado, né? Ele passou por uma escola e a escola entrou dentro dele, porque não adianta você passar pela escola. Eu já estive na eubiose, fiquei lá, não gostei, saí. Aí fui para a Provida
A Provida me ensinou a opção de como eu não gostava do Celso, que fundou a Provida. Eu achava que a Provida tem uns cursos avançados, avançado 2, aquelas coisas que a Provida tem. Aquilo ali não leva a nada, leva a alguma coisa, senão não estaria cheio de gente lá, né? E aí eu estava na Igreja Católica, eu pensei bem, falei, é uma porcaria isso aqui. Eu vou entrar na Igreja Universal do Reino de Deus do Bispo Macedo. Isso tem um dízimo, uma coisa, mas depois você sabe, eu cheguei à conclusão que não presta a igreja do Bispo, mas ela continua cheia, então ela presta. É você que não prestou atenção nas coisas. A Igreja Católica está acabada, tá isso. Mas como é que está cheio de gente ainda lá? E você tem organizações católicas apostólicas como extraordinárias. Você tem, por exemplo, a Unisal, que é uma instituição de ensino espetacular, e o que o Dom Bosco desenvolveu em termos de direitos humanos, né? E de procurar tratar todos os seres como irmãos é algo espetacular. Ignorar isso é ser um bobo, né? Isso é verdade. Mas espiritismo kardecista é uma tremenda uma bobagem, né? Porque o espiritismo kardecista é Kardec, porque peraí, tire o kardecismo e não ponha nada no lugar dele para você ver para onde vamos, né? Mas surgiu, o kardecismo é espetacular, né? É sensacional. Se você soubesse que o kardecismo já fez bem pela humanidade toda, inclusive acabando até com fantasmas que existiam por aí, gente que morreu e não sabia que tinha morrido, né? Graças à evangelização dos kardecistas, isso aí melhorou muito. Você fala, mas a Umbanda é quadrada, porque ela é da Lemúria antiga ainda, ela passou pela Atlântida, chegou até nós, deturpou tudo, mas não serve para nada. Peraí, se não servisse para nada, nós não teríamos, por exemplo, a Umbanda aí até hoje, o Candomblé, etc., os ritos afros, né? Estão prestando serviço, há muita gente que gosta disso e se sente bem com isso, né? Não dá para você questionar a humanidade com o que ela faz e as correntes que a humanidade segue. Cada cabeça segue o que os seus neurônios podem suportar. Se você não desenvolver um tipo de amor às pessoas nesse sentido, você vai continuar com preconceito religioso. Se você não seguir certos preceitos de raciocínio, não entender o porquê das raças, um é branco, outro é preto, outro é amarelo, um tem dente, outro não tem, um cheira mal, outro cheira bem, um é baixo, outro é alto, um é magia negra, outro é magia branca. Se você não entender isso, você vai ficar o tempo inteirinho malhando e falando mal um dos outros, como a humanidade inteira geralmente faz, né? Um fala de um, outro fala do outro. Você vai nas casas, todo mundo tá metendo pau. Você vem numa redação de jornal, um tá metendo pau no outro. Você vai num Congresso Nacional, enquanto eles não estão metendo pau um no outro, via microfone mesmo, um criticando o outro. Nos bastidores está um criticando o outro também. Você viu o que fulano fez? O senador fulano, o senador Biotano. Nós somos um monte de criança no planeta inteiro. O Bush sorridente, acenando para todo mundo, como se estivesse promovendo o melhor ato da sua vida, eliminando o Satanás da face da terra, que é o Saddam Hussein, quer dizer, parece que está todo mundo enxergando algo que o Bush não enxerga. O Saddam está tentando ver uma coisa que também ninguém enxerga, ele também não é santo, né? E vai por aí afora. Mas é incrível, né? A humanidade é isso que está aí. E eu também sou. Só que eu sei que sou e admito e aceito, pronto, né? E já expliquei isso várias vezes, por que estamos nessa circunstância. Mas voltando, já que nós vamos para um lado, vamos para o outro e caímos no assunto, que é uma forma de valor acrescido de você tentar passar as coisas para os outros, né? A liberdade só pode existir na proporção em que o ser tenha consciência de seus atos, dos seus pensamentos, das suas palavras e dos seus atos, como querem as grandes religiões, né? E o livre-arbítrio é proporcional a essa responsabilidade que cada um assume perante si próprio. E é muito difícil falar sobre isso, porque isso é tão relativo, né? A responsabilidade que você assume não pode ser a mesma minha ou de outro, porque eu não sei quem você é. Você, de repente, é uma pessoa que já está até no primeiro degrau da escada de Jacó. Eu estou distante ainda, né? Você, para subir essa escada de Jacó, você tem que vencer você. Você não tem que vencer o mundo. E o mundo quer vencer o mundo. Você não consegue vencer o mundo. O mundo não está aí para ser vencido. É uma escola para você aprender a viver. É só isso. Você tem que vencer só você mesmo. O seu próximo não está aí para ser um inimigo ou amigo teu. Ele está aí para servir de parâmetro a você.
Então, se ele serve de parâmetro, a grande utilidade do seu próximo, né, é que ele ajuda você a entender você mesmo. Por isso, você conhecendo a si mesmo, você conhecerás ao teu próximo e ao teu Deus, como queria o Cristo, que era um mestre nisso, né? Então, há um desequilíbrio, porque todo trino na natureza, né, obedece a um princípio de sabedoria, lei, né, ou o princípio do raciocínio mental, e a experiência que decorre desses pensamentos que brotam da dicotomia, né, como conclusão de uma tese, de uma antítese. Essa conclusão é que vamos colocar em prática depois, é a ideia já organizada, sistematizada, né? E aí ela vira o quê? Teoria, que vai ser provada como acertada ou não, depende, é a experiência, né? Todo mundo passa por isso e nem percebe às vezes, né? Primeiro pensamento que você tem, não tem valor definitivo, segundo também não. A conclusão tem. Não será definitiva, será transitória, como tudo na vida. Mas é a partir daí que você vai existir. Você não pode existir o primeiro pensamento que vem à cabeça é verdadeiro. Isso aí, por si só, já é uma estupidez, é falta de saber pensar, né? E nós normalmente fazemos isso o dia inteiro sem perceber, né? Pois bem, o livre-arbítrio leva o ser humano a fazer o que ele quer. Se no Código Penal, artigo 121, tá lá, imitando inclusive a lei mosaica, não matar. Se você matar, a pena está aqui, ó. De 12 a 30 anos de cadeia, sei lá, com atenuante, agravante. Você que sabe. Você tem o livre-arbítrio, está aí, ó. A lei, ela não pode proibir você de matar. Ela institui uma pena. A lei não pode evitar, e daí até um caso para você raciocinar, eu às vezes passo por isso em estrada. Você está lá a 120 na Dutra, onde é permitido a 110. Você está a 120. Você olha para trás, tem um cara a 160 querendo passar você. Dá vontade de pegar um tubo, né, um comprido, né, maleável, enfiar dentro do carro dele e falar assim: para aí no primeiro posto rodoviário e avisa para eles que tem um pentelho a 120 na sua frente e não deixa você passar a 160. Quem multa o pentelho que está a 120 e você que está a 160 também. Mas você sabe disso. Você não é idiota de fazer isso, parar, né? Que dá vontade no que está a 120 fazer isso, dá. Só que ele está a 120 e ali é 110, ele também não está certo, né? Você percebe que nós somos hipócritas? Então. Mas você não pode impedir que aquele cara que está a 160 passe por você. Ele quer infringir uma lei de trânsito. E você não pode dar uma de Melquisedeque em cima dele, o julgador da humanidade, o rei do universo, do mundo, né? Ou dar uma de juiz togado aqui na terra, querer julgar aquele cara e condenar. Porque ele na frente você também será julgado e condenado. É por isso que fica aquele eterno, seu filho da puta, seu desgraçado, seu isso, seu aquilo, no trânsito o dia inteirinho, um ofendendo o outro. Por quê? O cara acaba de fazer uma coisa que você não gostou, você xinga a mãe dele. Você acaba de fazer uma que ele acha que você fez, sabe-se lá se você fez mesmo ou não, ele já xinga a sua mãe também. E se toca aquilo pra frente, daqui a pouco um tá matando o outro, como sempre acontece nas cidades grandes ou no interior, por aí afora, onde um mata o outro porque acha que o outro tá errado e tal, e quer fazer justiça com as próprias mãos, né? Essa escada de Jacó, quem estava mencionando aqui, ela tem 9 degraus de acordo com o ensinamento teosófico, né? Vamos logo dar nome aos bois, para não ficar metafísica, né? E não é bem a teosofia só da Blavatsky, não, porque a Blavatsky teve continuidade e não perceberam, né? Então, essa escada de Jacó, falando assim para o cristão tentar entender, aquele que é mais estudioso, você não vai entender nada também. Ela tem 9 degraus, onde o primeiro degrau tem que ser um indivíduo que está até acima dos santos já, que é um negócio complicado. É uma compreensão global da natureza, do mundo, difícil de encontrar nas pessoas, profundamente difícil. Quando o grande mestre está aqui na Terra, geralmente ele vem acompanhado de 7 iniciados só. Não tem mais nenhum no planeta, né? Nenhum. Eu posso dar até algum nome de algum iniciado para você ter uma ideia aqui, e você vai consultar o que esse pessoal deixou, você vai falar: mas não é possível, esse cara era um gênio. Claro que era. Eu vou te citar aqui, por exemplo, o maior iniciado do século passado, que faleceu ainda, acho que não me engano, na década de 50, um espanhol chamado Mário Rosso de Luna. Se você vai ler as obras do Mário Rosso de Luna, sem preconceitos, não adianta nem ir lá, você vai perceber que o homem era um gênio. Ele foi inclusive professor
da Sorbonne. Sorbonne hoje, segundo um professor nosso aí, ela só existe na área de letras, né? Filosofia, parece. O resto é a Universidade de Paris, né? Dividiu lá, nem sei, nunca fui lá e nem tenho intenção de ir também. Mas ele foi professor da Universidade de Paris, vamos chamar assim, para entender melhor. Ele descobriu um cometa com cálculos de matemáticos. Ele falava centenas de idiomas e escrevia nesses idiomas. Era um filólogo e um polígrafo extraordinário, como eu nunca vi nessa terra aí. Tem outros tantos muito bons por aí, né? Mas igual a Mário Rossiluna eu nunca vi. Tivemos um mexicano chamado José Vasconcelos, extraordinário também. E que não tem nada a ver com José Vasconcelos, amigo nosso comediante aí. Que mais? Desses iniciados, nós temos um hindu chamado Jinarajadasa, ou Jinarajadasa, se você quiser. Era outro. A gente pode citar até o nome do sétimo, vamos ficar por aí. Bom, esses são iniciados. Mas é o primeiro degrau da escada de Jacó. Um ser desse vem para transformar e não ser transformado. Geralmente é um líder carismático extraordinário. Líder carismático não é todo ele iniciado, não. Às vezes é um ser de degrau até superior da escada de Jacó, avatarizado esse ser, ou projetado num ser humano aqui, que já tem condições neuroeletromagnéticas de suportar aquela consciência cósmica com potencial eletromagnético muito grande, que queimaria qualquer um de nós se baixasse em nós como se fosse um espírito aí, né? Não tem condição de falar dentro de nós, estabelecer uma conexão com a gente, né? Via mental abstrato, né? Estabelecendo uma ponte de Antacarana, como diziam os antigos hindus, porque queimaria todos os nossos neurônios. Então, esse ser procura um ser afim com ele, daí a ideia de serafim também, de arcanjos, de serafim, como um anjo especializado, né? E então ele projeta naquele cara ali, aquele cara passa a ser ele aqui na Terra. É assim que funciona a vinda dos mestres, né, aqui para a Terra. Bom, então esse ser, sendo de um degrau superior da escada de Jacó, ele vem com a outra missão. Aí é outra coisa, eu estou falando de iniciado. Precisa separar as coisas, senão a gente faz confusão. A matéria já é confusa, ela é toda complicada, né? Você vai subir na escada de Jacó, então você tem primeiro degrau, o iniciado perfeito. Segundo, o adepto, que é um ser que não é daqui mais. Ele tem corpo físico, mas não é um corpo físico dessa dimensão. Terceiro degrau, arhat de fogo, ele é superior ao adepto. E vai subindo. O Cristo, o Buda de evolução, é outro ser, né? Não tem a ver com Jesus Cristo, não. Jesus Cristo é superior a isso. Depois você tem um quinto ser chamado Dhyani, a grosso modo anjo, mas não é bem assim, que é um ser superior ainda ao Buda, ao Cristo de evolução. Depois você tem um sexto ser, esse é o Bodhisattva. Esse é uma categoria de seres elevadíssimos, né, que vem em nome de um maior ainda, com o filho daquele maior para a Terra. Esse, Cristo, quando fala, o meu pai, o pai dele é um superior a ele que está no degrau de cima, né? Seria um logos planetário, ou um desses grandalhões, né, que a igreja fala aí. Agora, o sétimo degrau é aquele que é o do Ishvara, ou como a Blavatsky ensinava na doutrina secreta, Isis sem véu, um comandante de um sistema inteiro de evolução. E o oitavo, né, que seria o sol central do oitavo sistema, o oitavo é o Ishvara, perdão. O nono é o sol central do oitavo sistema, ou aquele que é o eterno Deus eterno de todas as religiões. Portanto, isso aí não é politeísmo, é monoteísmo. Mas por uma questão de reverência a esses seres extraordinários que, pelo esforço próprio, chegaram lá, nós temos mania de chamá-los de deuses do Olimpo. São eles mesmos, viu? Um é Zeus, outro é Hermes, o outro é... São eles mesmos, né? Então, disfarça-se tudo em Olimpo, né? Mas na verdade, por isso que eles são mortais. Um ser hierarquicamente superior, ele morre ainda noutra dimensão. Só que para morrer lá, ele dura 1 centilhão de anos, dá a impressão que é imortal. Tudo que se manifesta para a vida universal em quaisquer planos de matéria dessa matéria, que a gente pode entender com a cabeça, é transitório, mesmo que dure 600 centilhões de anos, né? É mortal.
Isso aí não é eterno, né? Porque não tem sentido em ser eterno algo que está passando por uma experiência. Experiência dá uma ideia de início, meio e fim. Se dá ideia de início, meio e fim, por uma questão de mera lógica, tem que ser transitório. Que diabo, né? Vamos falar isso aqui a vida inteira. Nada que passa por experiência pode ser eterno, não tem sentido. Só uma coisa pode ser eterna, é aquilo que gera tudo, o gerador inicial de tudo. Mesmo porque não dá para questioná-lo, porque é só um. Se ele é só um, você vai questionar o um. Se ele está dentro de você, você pode questionar o um que está dentro de você, mas você, para questionar o um, você tem que ser ele próprio primeiro, para depois você tentar questionar. Agora dizem que quando você se torna aquele mesmo um, você não vai questionar você mesmo, você entende a si próprio, você vai questionar o quê? Cala a boca e pronto, né? Mas, então nessa subida da escada de Jacó, cada um que está num degrau desse aí, tem livre-arbítrio superior ao que está abaixo, né? Então a coisa mais engraçada que existe é o indivíduo dizer assim, como é que Deus permite uma guerra, né? Uai, por que ele não acaba com tudo? Tudo que está aqui dentro desse corpo sideral, que seria uma bola de luz azul materializada no coração, atualmente é coração, depois vai ser diferente, porque os chakras desse ser enorme, né, os centros de força, são verdadeiros sistemas planetários, como a gente quer no estudo da astronomia. E esses sistemas planetários, essas cadeias planetárias, tem 7 globos, para você ter uma ideia, né? Cada globo tem 7 rondas ou ondas de vida. No tempo nosso de terceira dimensão, isso aí é uma eternidade extraordinária de tempo, né? Só que é finito isso aí, não é infinito, né? Esses corpos siderais têm duração. O que não dá para falar, como a ciência fala quando você entende isso. O Sol vai apagar daqui a 2 bilhões de anos. Vai coisa nenhuma. O Sol, ele é vamos dizer assim, um 7º degrau, ou 8º degrau da escada de Jacó. Ele é comandante de um sistema inteiro de evolução. Digamos que ele é o Cristo cósmico, né? Aí você pode falar o rei do universo, claro que é, né? Ou o arcanjo Micael em cima, né? Que tem a ver com ser superior ainda a tudo isso, mas que não vamos nem tocar no assunto aqui para não confundir mais ainda. Tanto que muita gente que já viu esse sol, inclusive Francisco de Assis, no poema dele, tá na cara que ele viu, né? Que você se apaixona tanto por isso que você vê, que se não tomar cuidado, não souber o que você está vendo, você acaba dizendo assim, irmão sol, ô irmã lua, ô irmã formiguinha, irmão cachorro, irmão gato, irmão pomba, irmão passarinho, irmão urubu, irmão preto, irmão branco, irmão isso, irmão aquilo. São Francisco era uma coisa maravilhosa, que se você se entrosar com ele, ele te faz chorar o tempo todo de emoção. Como é que um ser pode ser tão espetacular como Francisco de Assis, né? Pois é. E por quê? Porque ele viu a coisa, ele viu, mas vendo, ele não tem condição de passar para o outro, ele tenta passar. Mas a maioria, como não está vendo, fala assim, está sonegando, está escondendo, é mentira, é isso, é aquilo. Ora, é por isso que o que você vê só presta para você. Você pode ouvir um outro falar a respeito. Eu sempre ouvi as pessoas falar em amor, coração, né? How can you mend a broken heart? Aí, broken heart, heart, para todo lado, né? Coração em espanhol, né? E... como é que fala italiano mesmo? Até esqueci aí, né? E para todo lado que você vai, todo mundo falando em coração. Aí você vai no católico, tá lá o Sagrado Coração de Maria, o Sagrado Coração de Jesus. Ora, tem tudo a ver com o coração. Um ser que alcança que se torna iluminado na terra, que ele se ilumina, né? Por vezes a iluminação é tão forte que se ele por acaso num dia muito escuro, no meio de uma escuridão, alguém que seja clarividente vai ver uma luz dentro do coração desse ser que conseguiu vencer a si mesmo aqui na face da terra. Esse ser, sim, ele já vai pisar no 2º degrau da escada de Jacó. Então, se você tem o livre-arbítrio de ir contra o artigo 121 do Código Penal,
e matar alguém, você pode fazer isso agora. Eu estou falando aqui, o dia agora que eu sair daqui da rádio, você pode pegar um revólver e falar assim, eu vou matar o Carvalho. Chega aqui, bah, eu caio lá no chão, morto, né? Você pensa que vai me matar porque o corpo que está dentro sai, vai embora e você não mata coisa nenhuma, né? A gente aproveita até o buraquinho da bala, já sai por ele mesmo e vai embora, né? Você pensa que está matando, você está atirando em você mesmo, né? Você vai ficar devendo uma, né? E não vou ser eu que vou te matar na próxima. Você vai morrer, sei lá, vai pagar, ué, você não aprende. Essa é a verdadeira lei de Deus. Dá para engolir isso? Não. A lei de Deus não tem perdão, quer dizer, ela está mais pro código de Hammurabi, né? Ou Hammurabi, como alguns falam aí, do que os nossos códigos agora de influência cristã, onde um padre dizia antigamente, eu perdoo em nome de Deus, está perdoado, acabou, e o cara continua matando, né? Ah, mas eu não aguentei, e aqui deu aquela comichão no dedo, eu apertei o gatilho, matei mais um. Ah, mas aquele outro merecia, que era um desgraçado, matei mais outro. E no fim você mata 20. Você deve 20. A não ser que você seja um agente kármico, né? Então, tem seres que podem matar. Por exemplo, um planetário, né, um corpo sideral chamado planetário, meu Deus, ele é o 7º degrau da escada de Jacó. Se nós que não estamos nem no primeiro podemos matar, só que temos que assumir a pena, tá lá, perante a lei dos homens, perante a lei de Deus, não tem 20 anos, 30 anos de cadeia, não. Você vai ter que morrer. Além da lei dos homens, né? Se você pode até escapar dela, da lei de Deus você não escapa, né? Você vai ter que morrer para aprender a não matar. Essa é a verdadeira lei de Deus, aceite ou não. Um dia você vai ter certeza disso. Quando você tem certeza, você para de matar. Uai, eu vou matar eu mesmo o tempo inteiro, ficar encarnações e mais encarnações me matando? Não, eu vou parar de matar, porque eu não sou trouxa. É uma questão de inteligência. Então, a reencarnação conduz o indivíduo a melhorar a inteligência dele, a compreensão global das coisas. 1h e 30 minutos já. Bom, aí, se eu que não estou nem no primeiro degrau tenho livre-arbítrio de matar uma pessoa, mesmo que isso aí me leve para cadeia, eu tenho livre-arbítrio de fumar maconha, de cheirar cocaína, eu tenho livre-arbítrio de virar gay amanhã, de fazer o que eu quiser, ué, tá aí. Mesmo que a sociedade inteira vá contra, eu faço assim mesmo. Só que eu vou enfrentar a lei, ou de Deus ou dos homens, mas eu faço. Isso é livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio, a Espanha, né? Os espanhóis não queriam apoio a Estados Unidos, né? E Grã-Bretanha nessa guerra doida e atrapalhada, né? Mas o Aznar, primeiro-ministro, lá que está mais para asno, né? Para Aznar, coitado. Eu estou falando amorosamente, né? Ele foi contra todo o povo, a maioria do povo espanhol, esqueceu que ele foi eleito, né? Primeiro-ministro. Ele está lá apoiando, né? Fazer o quê, né? Sabe-se lá se amanhã nós vamos dar razão para ele também? É duro se julgar as pessoas, né? Mas o livre-arbítrio está aí, ó. Você pode ser eleito pelo povo e ir contra o povo. Você pode não ser eleito pelo povo e ir a favor do povo também, tudo é relativo, né? Então, dentro dessa relatividade toda, raciocine comigo aqui, ó. Se eu, que não sou porcaria nenhuma desses degraus da escada de Jacó, tenho livre-arbítrio de fazer o que eu quiser, desde que eu me responsabilize, ou eu sou punido pelo que eu venho a fazer, que contraria a lei dos homens, ou a chamada lei de Deus, que seria a verdadeira lei natural, ou divina, chamemos assim, ou tanto faz, né? Não gosto muito da expressão divina, que ela é muito deturpada hoje. Divino é só cósmico, é que nós transformamos em religioso. Então, religioso no mau sentido. Então, imagine um ser de 7º degrau. Ora, ele é tão poderoso que ele assume qualquer corpo das dimensões inferiores. Ele só não pode assumir um corpo de dimensão superior porque ele não tem ainda pós-doutorado suficiente. Ele é doutor, mas ele para chegar lá em cima, ele tem que ser pós-doutorado. É melhor ainda, vamos encarar aí a sequência hierárquica da carreira universitária da Universidade de São Paulo, por exemplo, Faculdade de Direito, para a gente entender melhor. Ele não fez concurso para cátedra, ele não é catedrático, ele é professor titular. Então ele está lá, ele é
o 7º degrau, mas ele não pode assumir a condição de Ishvara, ou um sol de um sistema inteiro, né? Exercendo aquela função ali, porque ele não tem ainda, ainda não passou pela banca examinadora terrível, né? Para chegar a catedrático de uma universidade chamada Universo, né? Daí vem a expressão universidade também de universo. Você está entendendo o que quem está falando ou não? Isso é livre-arbítrio. Livre-arbítrio implica em responsabilidade. Por exemplo, o Sol, ele não vai apagar, ele não vai morrer daqui a 2 bilhões de anos. Ele vai apagar-se a hora que ele quiser. Ah, mas o cientista falou isso. Não. Ele é um corpo sideral. Ele tem livre-arbítrio. Só que ele tem um plano cósmico na mão de alguém superior a ele para realizar, e que ele, como é um discípulo apaixonado daquele ser superior a ele, que é o 9º degrau, ele é o 8º, né? Ele não vai transgredir a lei cósmica. E o homem não tem condições de afirmar absolutamente nada sobre aquele ser extraordinário que é o comandante, o Sol, o comandante do sistema inteiro de evolução de um universo inteiro, que é um sol daquele sistema enorme ali, né? Como é que você vai julgar um ser desse se você não pisou nem no 1º degrau da escada de Jacó? E esses seres que não pisaram nem no 1º degrau da escada de Jacó são hoje os nossos professores de filosofia, os nossos professores de filosofia do direito, nossos professores de direito, de medicina, de tudo que está aí. São os locutores de rádio também, né? São, o que mais? Eu estou no meio também. São os nossos religiosos, mesmo que sejam os mais altos do planeta. São o que? Os nossos cientistas, os melhores, incluindo o Einstein, para você ter uma ideia. Que condição nós temos de julgar isso? É nessa maia que nós vivemos. Isso é maia, isso é ilusão, né? É por isso que a gente insiste tanto em dizer: tudo no universo manifestado é maia, que nós não temos condição de conviver com a verdade. A verdadeira metafísica, ela está muito, mas muito além das possibilidades mentais do ser humano. A gente bate nisso aqui há tanto tempo, e a gente tem a coragem de botar isso para fora hoje em dia, porque hoje é permitido dizer isso. Mas a maioria que está ouvindo a gente não compreende bem essas coisas, né? Mas a gente repetindo na cabeça de cada um, dá para o indivíduo raciocinar um pouquinho. Não aceite essas coisas. Pense nelas. Em seguida, se você não entendeu, esquece. Vai jogar o seu futebolzinho, vai comer 1 quilo de carne, se você quiser. Faz o que você quiser da vida tua. Não estamos querendo que você faça nada que a gente está falando, né? Apenas que você pense um pouquinho, né? Vamos deixar tentar deixar de ser criança, né? Quem sabe antes da hora ainda, né? Porque tudo que está aqui está na Kali Yuga. E Kali Yuga, a idade do ferro, ela demora 432 mil anos para passar. Nós estamos só a 5 mil nessa Kali Yuga, né? Faltam apenas 427 mil anos para a gente sair dessa infância psicomental, onde a vaidade e o orgulho estão acima de tudo, e nós precisamos disso aí para mostrar o nosso egoísmo. Falar assim: puxa, eu sou um grande locutor, eu sou um grande filósofo, eu sou um técnico de som extraordinário, pô. Sem mim, sem eu aqui, eu não sei o que seria do grande Sampa e de tudo, né? Tô falando pelo Ailton aqui, ó. Ou então, o Ailton é um grande técnico mesmo, eu tô brincando com ele aqui. Ou então, eu sou um cantor, e nossa, eu sou um cantor que ninguém canta tão bem que nem eu, quer dizer, então, eu já vendi 200 milhões de discos, tá? Eu tenho isso, comprei aquilo, né? Eu sou o maior bandido da paróquia, já matei 600, né? Eu sou terrível, né? Eu construí a bomba atômica, eu trabalhei com o grande físico Pauli, né? Não vou dizer quem que afirmou isso aí, fiz experiência com ele, mas quem sabe já sabe de a quem está se referindo, né? É um grande físico nosso aqui. Não cabe falar, da pessoa que está falando mal dele, né? Isso é natural na gente, nós somos todos assim, ficamos criticando um ao outro, nós somos a mesma coisa. Chega por hoje, 1h e 37 minutos e meio. Bandeirantes a caminho do sol.